Tudo começa com uma faísca em Jerusalém. Como é que um pequeno grupo de seguidores, que estava escondido com medo, deu início a um fogo que se espalhou por todo o Império Romano? Bem, essa é a história que o livro de Atos nos conta. É uma crônica incrível de crescimento explosivo, perseguição implacável e uma transformação radical. A grande pergunta que guia essa narrativa toda é exatamente essa. Como que um grupo de pessoas, a princípio abalado, sem saber direito o que fazer, iniciou um movimento que mudaria o curso da história para sempre? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá para o comecinho. Então, a nossa história começa logo depois da ressurreição de Jesus. Ele passa um tempo com seus seguidores, não só para provar que estava vivo, mas para dar umas instruções finais e principalmente uma promessa, que era crucial antes de ele subir aos céus. E aqui está o ponto-chave. A missão era impossível para eles, humanamente falando. Por isso, não era sobre um plano humano. A promessa era de um poder divino, uma força que viria de fora para capacitá-los a levar essa mensagem de Jerusalém até os lugares mais distantes do mundo. E olha, essa promessa não demorou muito para se cumprir, não. O que acontece logo em seguida é um dos eventos mais dramáticos e fundamentais de todo o livro. É um momento que, de fato, dá o pontapé inicial no movimento. Pensa na cena. A gente está em Jerusalém, durante a festa de Pentecostes. A cidade estava lotada de peregrinos do império todo. Os discípulos estavam lá reunidos quando, do nada, o som de um vento violento invade o lugar. E aí, algo que parecia com chamas de fogo pousou sobre cada um deles e eles começaram a falar em línguas que nunca tinham aprendido. A multidão, claro, ficou em choque, porque cada um ali ouviu a mensagem no seu próprio idioma. Aí Pedro se levanta e faz o primeiro sermão cristão. E o resultado é esse número impressionante. 3.000 pessoas, convertidas e batizadas num único dia. Foi o nascimento explosivo da igreja. Mas é claro que um crescimento tão rápido assim ia trazer novos desafios, né? A comunidade teve que lidar não só com conflitos internos, mas também com uma oposição externa que ficava cada vez mais forte. E aqui a gente vê como eles lidaram com o primeiro grande problema de logística. Em vez de centralizar o poder, os apóstolos fizeram o contrário, delegaram. Eles criaram um modelo de serviço e administração, escolhendo gente de boa reputação para cuidar das necessidades do dia a dia da comunidade. Assim, os líderes podiam focar na mensagem. Só que Estevão não era só um administrador, ele era um pregador muito poderoso. E a sua pregação, super corajosa, acabou levando ele diante das autoridades religiosas. E o resultado foi que ele se tornou o primeiro mártir, a primeira pessoa a morrer por causa da sua fé cristã. E aqui a gente vê um paradoxo central no livro de Atos. A perseguição que veio depois da morte de Estevão, que tinha tudo para esmagar o movimento, na verdade teve o efeito contrário, fez com que ele se espalhasse. As pessoas fugiram de Jerusalém, mas levaram a mensagem junto, plantando novas comunidades por onde passavam. Essa perseguição toda era liderada por um homem chamado Saulo de Tarso. E é aqui que a história dá uma de suas viradas mais inesperadas e dramáticas, focando justamente na maior ameaça que a igreja tinha na época. Esse slide aqui resume a transformação que foi, assim, total. Saulo era o inimigo número 1 da fé, caçando cristãos com autorização oficial e tudo, e ele se tornaria Paulo o maior missionário da igreja e autor de boa parte do Novo Testamento. Mas como isso aconteceu? A caminho de Damasco para prender mais cristãos, Saulo é derrubado no chão por uma luz que veio do céu, e ele ouve essa voz que fala diretamente com ele. Repara que Jesus não pergunta por que você persegue a minha igreja, mas sim porque você me persegue. Esse momento tão pessoal não mudou só o Saulo, mudou o curso da história do cristianismo. A transformação de Paulo foi um ponto de virada gigantesco. O próximo grande passo seria a expansão da própria definição da igreja, de um movimento basicamente judaico para uma fé que era, de verdade, global. Pedro, um dos líderes da igreja em Jerusalém, tem essa visão super esquisita. Um lençol desce do céu com todo tipo de animal que, pela lei judaica, era proibido comer. Isso era algo que desafiava séculos de tradição e de identidade cultural. Uma voz diz para ele matar e comer. Quando Pedro se recusa, ele ouve essas palavras. O ponto central aqui é que a visão não era sobre comida, era sobre pessoas. Deus estava mostrando para Pedro que a mensagem de Jesus não era só para os judeus, era para todos os povos, os chamados gentios. Essa questão, claro, virou um debate super acalorado.
Será que os gentios que se convertiam precisavam se tornar judeus primeiro? Seguir a lei toda? Os líderes da igreja se reuniram em Jerusalém para decidir isso. E a decisão deles foi monumental. Não, a salvação vinha pela graça, não por obedecer à lei judaica. Essa decisão abriu oficialmente as portas do cristianismo para o mundo inteiro. Então, com a igreja agora definida como uma fé universal, a etapa final da história de Atos acompanha Paulo enquanto ele leva essa mensagem para os cantos mais distantes do mundo conhecido da época. Esse mapa aqui dá uma noção da escala da missão. Paulo embarca em 3 grandes viagens missionárias. De Chipre, onde ele definiu sua estratégia, a Filipos, onde a mensagem entrou na Europa e ele foi preso. Em Atenas, debateu com filósofos. Em Éfeso, o sucesso dele foi tanto que causou um tumulto. Em cada cidade, mesmo com toda a oposição, ele foi tecendo uma rede de igrejas por todo o Império Romano. Eventualmente, a jornada de Paulo o leva de volta para Jerusalém, onde os inimigos dele finalmente conseguem prendê-lo. A situação parecia péssima, mas Paulo usa uma carta na manga, a sua cidadania romana. Ele apela para ser julgado pelo próprio imperador, em Roma. E a viagem para Roma vira uma verdadeira luta pela sobrevivência. O navio é pego numa tempestade violentíssima que dura semanas e acaba num naufrágio. No meio do caos, o prisioneiro Paulo vira o líder, garantindo para todo mundo a bordo que ninguém ia perder a vida. Uma promessa que incrivelmente se cumpriu. Chegando em Roma, Paulo não é jogado numa masmorra, mas fica em prisão domiciliar. E o que ele faz? Ele transforma a casa alugada dele num quartel-general missionário. Recebe visitas, prega livremente e escreve cartas que continuam a ensinar as igrejas que ele fundou. E é com estas palavras que o livro de Atos termina. Não com o fim do julgamento de Paulo, nem com a morte dele. Termina com a imagem da mensagem continuando. De forma ousada, aberta e sem nenhum impedimento. Bem no coração do império. Esse final aberto é de propósito. A ideia é nos deixar com a imagem de uma mensagem que não pode ser contida, nem por perseguição, nem por debate teológico, nem por prisões ou naufrágios. A história continua para além das páginas do livro e deixa a gente com essa pergunta: o que realmente significa uma mensagem ou uma missão ser de verdade sem impedimento?